Cara, manhã de sábado, já acordei tem um tempo, já tô tomando café ainda, enfim. Eu percebi que eu tenho um maneirismo muito grande de ficar falando enfim, e bom, como se fosse vírgula. E eu acho que eu deveria me policiar um pouquinho mais pra parar com isso. De qualquer forma, o que eu tenho pra fazer hoje? Continuar fazendo cosplay do Odisseu, até terminar, vai ser isso? Eu quero terminar antes da BGS. Tentar não passar esse final de semana, talvez tanto tempo em casa, não sei. Ver se eu vou fazer alguma coisa. Nem que seja sozinho. Porque acho que ficar em casa o tempo inteiro não tá fazendo. Obviamente não faz bem pra minha cabeça. Só que ainda nessas últimas semanas tá meio, sei lá, estranho. Nessas últimas semanas não, nesses últimos dias tá um pouquinho mais estranho do que o normal. E é isso. Uma das coisas que eu fiz foi ter cortado completamente o café nos últimos dias. Nas últimas 2 semanas, eu acho. Porque, como eu já sou muito ansioso, eu acho que tomar café só piorava a situação. Achei melhor cortar ele de uma vez. Então, eu tenho conseguido até dormir um pouquinho melhor por conta disso. Consegui dormir mais tempo, né? Mais prolongado, sem ficar acordando. Consegui ficar. Não sei lá, eu acho que a ansiedade talvez tenha dado uma diminuída também, né? Que diminui a cafeína. Fora isso, ó, vocês sabiam que tem um estudo que diz que paracetamol ele ajuda em dor emocional? Que o seu cérebro, meio que resumindo, ele percebe a dor emocional como se ela fosse dor física mesmo. Então, você tomar um paracetamol, ele meio que alivia um pouco os sintomas. E fizeram até um estudo, tipo, com pessoas e afins e meio que deu esse resultado mesmo. Nem que fosse um pouquinho de placebo. Por causa disso que eu tô tomando paracetamol aí essas últimas semanas, porque, sei lá. Vai, qualquer coisa que possa ajudar, não tem por que eu não fazer também. Bom, mais tarde eu vou continuar fazendo a roupa do Odisseu. Só que agora não vai dar pra fazer porque eu vou ter que lavar esse pedaço de pano aqui de uma roupa velha que tinha. E que aí que eu acho que vai combinar com o Odisseu se eu dar uma customizada. Enfim, daí eu peguei esse pedaço de tecido que tinha aqui ainda. E com isso aqui eu vou fazer a barba. Isso daqui vai ser a base da barba. Vocês vão ver mais ou menos como é que vai ser a ideia. Eu sempre que eu corto a peruca, eu nunca jogo fora os fiozinhos. Tipo, eu sempre deixo eles guardados. Justamente porque pode ser útil depois. Porque às vezes você precisa fazer alguma mecha a mais, ou sei lá, fazer isso daqui mesmo. Então, eu deixei guardado. Tá aí. Vai ficar, tipo, a máscara, a base dela vai ficar assim, ó. Aí, falta só customizar. Mas aí agora, com o negócio preso no meu rosto, dá pra eu entender melhor o que eu tenho que fazer. Bom, só pra mostrar como é que tá ficando um pouquinho aqui. O elástico que eu prendi aqui nas pontas para conseguir prender na orelha. E esse daqui são as mechinhas da peruca que eu tinha cortado para um outro cosplay, foi pro cosplay de Adão. Fiz tipo mais de um ano atrás. E sobrou essas mechas que eu guardei. Então eu vou colá-las aqui em cima e fazer como se fosse a barba. E, enfim, é mais ou menos assim que vai ficando. Ó, se vocês quiserem ver como é que faz, é mais ou menos você vai pegando as mechas e vai colando na parte de baixo. Recomendo começar pela parte de baixo, porque se você fizer na parte de cima primeiro, vai ficar mais difícil de colar depois. Experiência própria. E aí você acaba não precisando nem colar, tipo, em toda a máscara ali, a base, porque uma vai sobrepor a outra. E é isso. E fica um aviso para vocês que a ponta dos dedos de vocês vai ser mais resistente a calor do que a parte de cima. E eu. É melhor nem focar. Mas eu queimei meu dedo mexendo com a cola quente. E arrancou um pedaço da pele. Enfim, tomem cuidado. Bom, é assim que tá ficando por enquanto.
Tenho que fazer alguns ajustes aqui, ó, que tá aparecendo essas partezinhas brancas da base. Mas é isso. Cara, eu tô até gostando do resultado, de como tá ficando, mano. É só dar mais uma estilizadinha depois. Mas tá sendo esquisito me ver de barba. Minha mãe falou que eu tava parecendo um Chewbacca antes de estilizar. É, eu deixei o elástico, acho que um pouco curto demais, tá incomodando minha orelha já. Ficar com isso daqui no evento vai ser complicado. Eu vou tentar dar uma arrumada. Se eu deixar esse elástico muito frouxo, é capaz dele não ficar tão preso na cara assim. Não sei, vamos ver. Já tá de noite também. É, era pra eu ter feito isso daqui mais cedo. Eu tinha começado a fazer isso daqui mais cedo. Opa, deixa eu voltar pra luz. Eu tava fazendo isso mais cedo, só que aí eu acabei dormindo. Que eu não tava muito bem, aí eu deitei e dormi. Então, tô terminando de fazer isso daqui agora. Acho que até amanhã eu termino. Amanhã eu faço a roupa do Odisseu e mais alguns acessórios. E fechou. É isso. E aí, hoje já é domingo à noite já. Terminei de fazer a barba. Cara, ficou muito bom o resultado. E sim, eu não gravei nada o dia inteiro, porque eu passei basicamente do horário que eu acordei até agora fazendo isso daqui. Terminando de arrumar, né? Esperando secar também, porque eu tive que pintar algumas partes que ficaram brancas. Tem que dar uma limpada. Ó, ainda ficou algumas partezinhas aqui. Depois eu termino de limpar. Na real, algumas partes não vai ter tanto problema, é que eu vou cobrir com cabelo. O meu próprio cabelo, porque ele vai ficar mais pra baixo, vou ter que abaixar mais ele. E é isso. Cara, ficou muito bom o resultado. Tipo, na real, óbvio, não tá realista, mas tá bom. E eu poderia ter feito isso melhor se eu tivesse feito com mais calma, mas eu tava com um pouquinho de pressa pra fazer. Hum. Mas ficou legal. Não tem, eu acho que fica mais realista que isso só se eu tivesse comprado. E não tivesse usado fio sintético também, né? Adivinha que não gravou nada de manhã? Tá, as coisas estão ficando um pouquinho mais corrida, velho. Por quê? Deixa eu ligar a luz pra ficar melhor aqui. Por quê? Seguinte. ah, eu pensei em abrir commission de desenho, então eu tô terminando de fazer algumas imagens de referência ali pro portfólio, alguns desenhos, então eu vou estar fazendo isso enquanto eu tô fazendo o cosplay do Odisseu. E algumas coisas do cosplay do Odisseu elas vão estar atrasadas, não atrasadas, mas eu não vou poder fazer agora de qualquer forma, porque eu dependo do tempo pra isso, porque essas coisas precisam secar. Então não é como se eu pudesse fazer. Então agora já é tipo, acho que vai até umas 3h30, 3h20 por aí. E. Bom, eu tenho até a BGS pra terminar esse Odisseu e até a BGS pra fazer esses desenhos, porque um homem precisa de. Enfim. Algumas partes do cosplay do Odisseu meio que vão ser mais rápidas. Tipo, a parte positiva é que é só aquele manta, aquela toga que Grego usava, não vai ter calça nem nada, então isso me deixa um pouquinho mais tranquilo. E vou fazer os braceletes, uns braceletes baseados em algumas versões que eu vi também. E eu acho que é isso. Tipo, depois disso daí eu vou ter que procurar alguma daquelas sandálias que eles usavam antigamente também, porque eu não tenho nada parecido com aquilo. Mas é isso. Eu vou tentar mostrar aqui um pouco do o desenho do músico que eu tô fazendo aqui. Calma aí. Oh, esse daqui é um. Vai ser tipo um iconzinho só pra botar de perfil. Vai ser mais ou menos desse tamanho. Eu tô renderizando ainda. Isso aqui eu fiz em mais ou menos 1 hora, cara. E sim, é o Josuke. E, cara, eu acho que esse daqui foi o desenho mais rápido que eu já fiz. Enfim. Vou continuar aqui porque já é. É o que eu falei, já vai dar umas 3h30 e eu pretendo terminar isso daqui ainda hoje. Bom, já tá de noite já. Eu desenhei o que eu tinha pra desenhar. Fiz as coisas que eu tinha pra fazer. Não mexi no cosplay hoje porque. Cara,
É o que eu falei, não tinha muito o que eu fazer hoje. Na real, até dava pra eu mexer em alguma coisa agora, só que eu acho que é melhor eu já ir dormir, vai dar umas 10 horas. Eu acho que é melhor ir dormir, acordar cedo e fazer tudo isso amanhã cedo. Porque se eu começar a fazer isso agora, eu não vou terminar tão cedo assim. Enfim. E eu também decidi que eu não vou, pelo menos por agora, não vai ser 2 vídeos desses daqui por semana. Porque, mano, tá. Tipo, eu tô tendo que fazer muita coisa. Vai ser os desenhos, eu tenho coisa do teatro pra fazer, os desenhos, coisa do teatro pra fazer. Eu vou ter as coisas do cosplay pra terminar. Tem coisas de outros cosplays também que eu preciso arrumar. Então, cara, tem muita coisa pra fazer. Então não vai dar pra eu ficar editando o vídeo parando pra editar, porque isso vai consumir tempo e ficar parando pra postar também. Então é melhor eu já só postar só um desse daqui por semana. Fora que também tem que postar nas outras redes sociais, enfim. Então é isso aí, eu vou aproveitar para tomar banho agora. E amanhã eu volto aí fazendo as coisas. Eu tenho que terminar de editar também aquele vídeo da gameplay que eu tinha falado. Só que, cara, nossa, mano. Aquilo vai ficar muito complicado de editar. Porque deu muito tempo de vídeo. E fazer tudo isso sozinho tá sendo realmente. Se fosse só uma coisa, se eu tivesse só gravando vídeo, só desenhando, só essas coisas sozinho, era uma coisa. Agora fazendo tudo isso ao mesmo tempo sozinho tá complicado. Mas enfim, eu que quis fazer isso, então paciência, né? Amanhã a gente se fala de novo. Quinta-feira à noite. Eu não gravei na quarta porque eu não fiz muita coisa diferente além de ir no teatro e eu esqueci de gravar lá. Eu terminei o cosplay do Odisseu, vai estar aparecendo em algum lugar aí na tela. Falta só alguns ajustes para alguns detalhezinhos e tá pronto já. Eu vou tentar arrumar o cosplay do Shadow, mas enfim, tava tentando fazer commission pra conseguir o dinheiro pra BGS também. Então, se você estiver vendo esse vídeo e estiver interessado em algum desenho aí, me chama na DM e eu passo os valores. Eu tô fazendo esse vídeo assim agora e não no celular porque eu queria falar mais algumas coisas e o meu celular ele não tá com muito espaço, então, enfim. Cara, esses dias, principalmente essa semana, eu senti praticamente o oposto do que tava a outra. Não no quesito de eu estar completamente bem, mas nas outras semanas eu tava muito mais ansioso, sabe? E agora eu sinto que eu tô mais depressivo, talvez. Porque é uma sensação. Como que eu posso explicar? Imagina que você tá em um carro e você tá numa corrida e você tá acelerando ele. E assim, o combustível já tá acabando, talvez até acabou, mas de alguma forma você continua acelerando ele continua indo. E você não sabe explicar o porquê, mas você continua acelerando. Você percebe que talvez seria melhor parar. Não teria como você simplesmente parar e reabastecer, mas você sabe que se você continuar acelerando, você não vai ganhar, você não vai. É, você não vai chegar no pódio porque o seu carro já tá lerdo. Você só simplesmente vai continuar acelerando até você chegar no final. E você não sabe por quê, mas você ainda tá pisando ali no acelerador. É mais ou menos isso que eu tô sentindo. Não sei se deu pra entender. Tem sido dias que, literal, a comparação que eu tinha feito com Cowboy Bebop, sabe? Na real, eu acho que eu não cheguei a falar disso em vídeo, eu só devo ter feito um post em algum lugar. Mas basicamente igual, meio que o Spike mesmo, de tá levando a vida e um dia depois do outro. É meio que isso. E aquela ideia também, né, de se você pegar ali pra ver quem assistiu Cowboy Bebop, viu que, tipo,
O Spike muitas vezes ele para e ele começa a desassociar da vida, começa a olhar pra cima, que o Jet até o momento fala, acho que a Faye questiona o comportamento do Spike e o Jet comenta que às vezes é como se o Spike ele não tivesse ali, que ele tá sonhando acordado e ele simplesmente tá, o corpo dele tá ali, mas a mente dele não. Então é meio que isso, é o que o pessoal fala de você tá desassociando. Tem muito personagem assim, na verdade, não é só o Spike, tem diversos. Mas é isso. E no geral ainda tô fazendo tudo que eu tenho pra fazer. Tudo que eu precisava fazer também eu fiz essa semana. Só tá sendo mais essa sensação mesmo. Eu diria até que, em comparação com semana passada, talvez eu tenha feito até mais coisas essa semana do que antes. Pelo menos num único dia. Bom, apesar disso, eu acho que algumas questões ainda estão meio bagunçadas. Eu acho. Algumas coisas certamente pioraram. Como por exemplo, meu. Que isso? Ah, meu cabelo. Como por exemplo, meu sono. Meu sono essa semana tá uma porcaria, tá horrível. Ah, eu treinando também, eu não sinto que tá rendendo tanto igual tava rendendo nas outras semanas. Até nas semanas que eu tava meio que me sentindo bem. Pior. Eu não sei, diria se eu estaria pior ou melhor do que agora. Mas é isso, né? Vida que segue. E como eu disse 1 bilhão de vezes, um dia após o outro, e é isso. Simplesmente vai seguindo a vida. Pior do que tá, talvez não dê pra ficar. Quer dizer, sempre dá pra piorar, mas de qualquer forma, não tem por que eu ficar pensando nisso. A bateria também já tá acabando, então não tem muito mais o que eu prolongar no assunto, então eu vou acabar agora, antes que a bateria acabe. É isso. Talvez até amanhã. Não sei se eu vou gravar mais alguma coisa hoje. Então, até amanhã. Mano, sexta-feira, a depressão continua, mas real, se foda, tô no shape. E agora falando sério, ó, acabei de voltar do teatro, tô todo suado aqui já, mó calor do cacete. É... Mas é isso, velho, ó, quando você convive com isso, você não tem muito o que você fazer, velho, é aceitar. Aquele meme do I'm fucking depressed e I'm fucking depressed. But I'm a creep, I'm a weirdo. What the hell I'm doing here? I don't belong here. She's running out the door. É basicamente isso, é viver da forma do segundo, não tem o que fazer. É isso, vai simplesmente aceite e continue vivendo a vida. O mais importante é o braço tá crescendo e metendo shape, cara. Mentira, não é o mais importante. Existem outras coisas mais importantes na vida também. É só pra descontrair, só alívio cômico. Spider-Man, Spider-Man, here comes Spider-Man. Liguei a luz ali também pra dar uma melhorada, mas enfim. Eu vou continuar fazendo minhas coisas aqui, terminar o que eu tenho que fazer, terminar de tentar arrumar o cosplay do Shadow. Eu tô vindo e voltando aqui a câmera, ó, bangarang. Tenho que editar o vídeo pra postar ainda hoje à noite. Cara, tá muito. Enfim, tem muita coisa pra fazer ainda, não dá. A vida vai continuar passando e não dá tempo pra ficar parado chorando.